Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos, atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, este é o plano. E neste mês de outubro, comemorando 49 anos de bons serviços aqui na cidade de Erechim. A Unimed também comemora 3 anos do Hospital Unimed. Então, na hora de fazer um plano de saúde com cobertura total, a Unimed tem todos os planos e oferece para você a melhor cobertura. E também do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, o Master te dá uma mãozinha. Consulte a loja virtual no site. Hoje nós estamos aqui na Clínica FEME, nós vamos conversar com a doutora Marília Martins Lúcio no primeiro bloco e no segundo com o doutor Alexander Manfredini sobre o Outubro Rosa, a importância de você se cuidar, de você procurar ajuda profissional o mais breve possível. Não deixe que a pandemia cause problemas irreversíveis na sua saúde. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Sandra, pelo convite. Mais uma vez poder contribuir nesse mês de outubro para a conscientização das mulheres. Obrigada pelo convite e pela atenção de vocês. Eu quero começar essa entrevista falando sobre o mote da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia. Esse ano é Quanto Antes Melhor. Vou explicar um pouco o que significa isso, respeitando aqui nossas medidas de higiene e o distanciamento social entre nós. Então, vou falar sem máscara para vocês me entenderem melhor. Então, o que significa o quanto antes melhor, né? Então, o Outubro Rosa, que teve início como uma campanha mais voltada para o câncer de mama, hoje em dia já atingiu dimensões muito maiores do que essa. A gente sabe que a conscientização feminina deve ser muito mais abrangente, no sentido de se prevenir é a arma fundamental que a gente tem contra as doenças, principalmente as doenças relacionadas ao câncer de mama, que é o principal câncer que afeta a população feminina, mas também o câncer de colo do útero e as enfermidades que mais matam as pessoas, que são as enfermidades relacionadas à obesidade e às cardiopatias, a hipertensão, os AVCs. E juntando tudo isso, a campanha
o mote da Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto antes melhor, tem o objetivo de conscientizar as pessoas que quanto antes a gente modificar o nosso estilo de vida, melhor. Então, quanto antes a gente iniciar a rotina frequente de atividade física, né? Os estudos reiteram que devem ser pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, com redução dos índices de incidência de câncer de mama, certo, e câncer de colo do útero, enfim, todas as enfermidades reduzem com o início da atividade física regular e também a diminuição do IMC. A gente sabe o índice de massa corpórea. A gente sabe que a obesidade é um problema crescente no nosso país, assim como já é nos Estados Unidos, e a gente tem visto muitos estudos relacionando a obesidade a os riscos elevados de câncer de mama e também os riscos elevados de reincidência do câncer de mama em mulheres que já tiveram a doença. Verdade. Então, o foco esse ano vai além da realização das mamografias, né, que a gente vai falar um pouco mais tarde, mas vai do estilo de vida. Então, quanto antes a gente modificar a nossa atitude, a nossa preocupação com o nosso corpo e com a nossa saúde, no sentido da alimentação e dos exercícios físicos, menos você vai ter um câncer para precisar se tratar, menos você vai ter doenças que vão atrapalhar a sua qualidade de vida no futuro, né, principalmente na idade. Verdade, doutora. E neste ano, em virtude da pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames de rotina por insegurança de estar num consultório médico. Mas a mamografia, muitas vezes as pessoas deixam de fazer no tempo certo e quando procuram já estão com um problema na mama. E às vezes precisam ir para um tratamento um pouco mais radical do que aquele se fizesse há uns meses antes. Com certeza. Inclusive, nós vivenciamos aqui na clínica isso, né? Porque durante a pandemia a gente reduziu a atividade, mas a gente nunca deixou de oferecer as consultas. E, inclusive, tivemos casos de pacientes com cirurgias indicadas de nódulos suspeitos em março, que só retornaram em setembro para operar, numa condição cirúrgica bem diferente. Então, realmente isso aconteceu, infelizmente, na pandemia, as mulheres que tinham seus exames agendados para esse período deixaram de realizar. Foram cerca de 1 milhão de mamografias a menos no país que deixaram de ser feitas, né, durante esses 7 meses. São os piores índices do exame, né, da realização da mamografia nos últimos anos, e isso impactou realmente, vai impactar, que a gente ainda não sabe realmente o que vai acontecer quando essas mulheres retornarem com seus exames, do que nós vamos encontrar. Realmente um diagnóstico mais tardio, né, que impacta tanto na radicalidade da cirurgia, do tratamento, como também na sobrevida dessas mulheres. É verdade. Hoje o mercado oferece diversos tratamentos para quem tem um nódulo. Quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Mas de todos esses tratamentos, qual é o mais indicado e o mais seguro e o mais garantido que vai ter um resultado eficaz? Todos os tratamentos são necessários, né? A paciente, a partir do diagnóstico de um câncer de mama, no caso do câncer de mama, mais especificamente a gente vai estar falando, existe 2 maneiras principais de iniciar o tratamento. A seleção é feita de acordo com cada caso, individualmente cada um, mas a grosso modo, as pacientes que têm um câncer de mama inicial, geralmente iniciam por cirurgia, e as pacientes com um câncer de mama um pouco mais avançado a respeito do tamanho, no avanço da doença na região axilar, ou então de acordo com o perfil molecular dessa doença, de acordo com os marcadores que a gente pede na biópsia, é realizada inicialmente a quimioterapia, que é chamada de quimioterapia neoadjuvante. Inclusive, essa modalidade de tratamento, quando ela é iniciada precocemente, antes da cirurgia, tem sido amplamente recomendada, porque tem se visto até a diminuição total do tumor depois de realizar as sessões de quimioterapia, levando que a cirurgia, quando é feita posteriormente a esse tratamento, em vez de ser uma cirurgia que de repente poderia ser até uma retirada total da mama, se transforme numa cirurgia menor, com preservação da mama, com preservação da areola e com preservação dos linfonodos axilares, né? A gente sabe que o autoexame ele é essencial para a gente se conhecer nosso corpo, sentir a textura da nossa pele, é importantíssimo. E é ali que muitas vezes as mulheres detectam pequenos nódulos na axila. Detectou,
é importante buscar ajuda médica, fazer a mamografia, embora algumas pessoas tenham medo da dor que ela causa, dos efeitos colaterais, mas ainda é o exame mais seguro e mais preciso? Ainda a mamografia é o exame mais seguro, é o exame mais barato e é o exame que realmente impacta em redução da mortalidade por câncer de mama. Então, ao detectar qualquer diferença na anatomia da mama, na consistência, na nodulação, deve ser procurado um especialista, uma pessoa com experiência em palpar a mama, que prontamente já indique um exame indicado no caso da paciente de acordo com a idade, para que seja feito um diagnóstico o mais precocemente possível. E a gente sabe que um dos motivos para a alta incidência do câncer de mama e o diagnóstico tardio aqui no Brasil é justamente isso, é a falta do profissional nas unidades básicas de saúde já indicarem as mamografias ou ultrassons de mama, dependendo do caso da paciente, já desde a UBS. Então, sendo necessário encaminhamentos para especialistas, enquanto isso é um exame básico, que deve ser pedido na unidade básica, não deve ser postergado para especialistas. Câncer de mama é detectado cada vez mais cedo em meninas, adolescentes muitas vezes. Será que é só o fator hereditário? O fator hereditário é importante, né, nessa faixa de idade, né, dos 20 aos 40 anos. Sim. A gente vê uma maior taxa de pacientes com mutações, né, relacionadas a genes que viabilizam esse câncer de mama de uma maneira mais precoce, como o fator mais importante. Ainda é realmente o fator hereditário nessa faixa de idade. Também a gente não pode deixar de comentar que radiações ionizantes em pacientes abaixo de 35 anos que fizeram tratamentos para outros tipos de tumores, como por exemplo os linfomas, pacientes que tem tias eu não digo, mas parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, né, com câncer de mama, um parente masculino com câncer de mama, ou várias pessoas na família com câncer de mama ou ovário, são pacientes que devem ser rastreadas para o câncer de mama de uma maneira especial, com exames mais precoces, incluir até a ressonância magnética nessas pacientes mais jovens para rastreamento é muito importante. Hormonioterapia. Se fala muito em tratar o câncer com hormonioterapia. Qual é a indicação? A hormonioterapia, eu acho que as pacientes realmente devem ter bastante essa dúvida, porque se fala, eu vou fazer reposição hormonal, aumenta a chance de câncer de mama, mas o tratamento do câncer de mama é hormonioterapia. Na verdade, essa hormonioterapia que se fala para o tratamento do câncer de mama, na verdade é um anti-hormônio. Então, é um remédio que não deixa os nossos hormônios que nós criamos nos nossos ovários captarem nas nossas células. Eles não vão captar na mama, eles não vão captar no útero, eles bloqueiam a ação do nosso hormônio endógeno, fazendo com que, com isso, a diminuição da reincidência do câncer de mama em mulheres que tiveram a doença. Então, a hormonioterapia chamada, na verdade, é uma anti-hormonioterapia, para que todo mundo entenda. Enquanto que a hormonioterapia na pós-menopausa realmente é a hormonioterapia feita com hormônio para que melhore os calorões, a insônia, enfim, de acordo com cada paciente, os seus sintomas climatéricos. A gente vive um período de pandemia ainda assustando muitas pessoas, né? Algumas pessoas bastante inseguras com o que pode, o que não pode, medo de se contaminar. E essa pandemia ela vai modificar as pessoas, já modificou, e também ela vai trazer consequências futuramente na saúde, porque as pessoas deixaram de procurar tratamentos. Dentro do seu consultório, quais são os efeitos da pandemia? Então, a gente, como eu já citei anteriormente, nós tivemos já casos de pacientes que deixaram de ser operadas no mês de março, pacientes do interior, que preferiram não vir à consulta e deixar para fazer a reconsulta só agora, com uma mamografia completamente diferente da outra, né, entre março e setembro, com uma piora do quadro, né, para paciente provavelmente câncer de mama, pessoas que deixaram de diagnosticar também preventivos alterados, também já tivemos cirurgias que vão ser feitas agora porque deixou de se detectar no início do ano uma alteração menor. Então, nós estamos vendo devagar esses efeitos ainda. Eu acredito que mais agora para o final do ano e para o ano que vem, isso venha se tornar uma realidade mais frequente no consultório.
Doutora, obrigada por nos receber aqui. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o doutor Alexander também para entender melhor alguns outros fatores que a gente não conversou nesse primeiro bloco. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau para todo mundo, obrigada pela atenção. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, que tem o apoio da Santa Mônica Imagem. Então, na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica tem os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Procure a Santa Mônica Imagem e faça todos os seus exames. Nós estamos aqui na Clínica FEME, nós vamos conversar com o Dr. Alexander Manfredini, que também é ginecologista, cuida da saúde da mulher, e a gente vai falar sobre a importância do Outubro Rosa para homens e também principalmente para as mulheres. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, né, de estar esclarecendo as dúvidas sobre esse tema tão importante que é o cuidado com a mulher. Verdade, a gente está vivendo esse período de Outubro Rosa, vivendo essa pandemia, mas isso não quer dizer que a gente não precise cuidar da nossa família, da família do nosso marido, da saúde do nosso marido, da saúde dos nossos filhos. Tudo interfere na nossa qualidade de vida, todos precisam estar bem. Isso mesmo, uma coisa importante através da campanha do Outubro Rosa é uma conscientização que as famílias realmente devem ter, que é uma procura de hábitos saudáveis, alimentação saudável e fazer exercícios regularmente. Enfim, ter uma vida um pouco mais leve, né? E a gente, claro, não despreocupando, né, com os problemas, enfim, mas ter uma vida saudável, né, e que também a gente não descuide da nossa saúde. Verdade, muitas mulheres tentando também engravidar e muitas vezes a saúde do homem interfere nessa possibilidade de ter um filho. Isso, Sandra, sabe, hoje até essa pergunta é bem pertinente. Hoje pela manhã eu atendi um casal, né, que eles estão tentando engravidar já faz 2 anos. E a gente fez a investigação do casal, né? A gente fez a investigação, né, da mulher, né? A gente viu que ela não teria nenhum problema tanto da ovulação quanto da anatomia das trompas, né? E a gente fez um exame do espermograma, que é uma análise do esperma do marido, e a gente detectou o problema.
Então, a maioria das vezes, né, a gente pensa que é só a mulher que é o problema, né? E a gente vê que a saúde do esperma do marido não estava legal. A gente encaminhou, então, esse paciente para o urologista, daí foi investigado e foi visto que o problema dele, o que era? Era um rapaz novo, 37 anos, mas a questão dele, ele estava muito despreocupado com a sua vida e com a sua saúde. Certo. Ele tinha problema de colesterol alto, triglicerídeos altos, ele já estava hipertenso e estava com problema de tireoide. E isso afetou drasticamente na motilidade do esperma dele. Então, a vitamina D também dele estava muito baixa. Então, o que aconteceu? Ele era um rapaz que estava abusando de bebida alcoólica, estava comendo, né, carne, alimentos muito com calorias, enfim, ele tinha uma vida totalmente desregrada, né? E ele não se preocupava com a sua saúde, né? Ele era sedentário, e isso a gente agora frisou para ele a importância dele se cuidar. E a gente até disse que essa questão do esperma é só uma ponta do iceberg, que dentro, né, que por debaixo disso teria um rapaz novo, né, de 37 anos, com aumento da chance de ele ter um evento cardiovascular, como um infarto, um derrame, fora outros problemas como o fígado gorduroso, né, uma hepatite pela a gordura no fígado. Os níveis dele de triglicerídeos estavam extremamente altos, então visto que ele realmente precisa melhorar a sua vida e isso refletir até na fertilidade do casal. É verdade. Falando também, falando de saúde, o Rio Grande do Sul é um dos estados onde mais tem casos de mulheres com câncer de mama. As gaúchas não se cuidam? Um pouco desse viés, essa pergunta realmente é um fato. A gente estima assim, no Brasil que a incidência do câncer de mama a gente faz a partir de 100 mil habitantes, né? Em 100 mil habitantes, a estimativa é de 59 novos casos para cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, né, e São Paulo são os estados que mais esse aumento, né, essa incidência é maior, gira em torno de 65 até 70 novos casos. Em Porto Alegre, né, é a capital do Brasil que mais tem novos casos, gira em torno de 75 novos casos para cada 100 mil habitantes. Uma das razões para isso é a nossa colonização, né? Então, nós temos uma colonização europeia, né, onde os europeus têm mais incidência de câncer de mama. Além disso, nós temos vários descendentes de judeus, né? E os judeus também, né, também têm um aumento da incidência de câncer de mama. Além disso, os hábitos de vida, né? Então aqui realmente o pessoal, né, usa bastante chimarrão, né, com temperaturas altas, não tem tanta essa preocupação de fazer exercícios e a nossa alimentação, né, a nossa cultura é muito farta. Então realmente a obesidade aqui na nossa região é muito alta, né, a incidência, né, perto da região Nordeste e região Norte, né. Além do câncer de mama, a gente também tem um problema muito grave, que é o câncer de colo uterino. Por que ele surge nas mulheres? Então, o câncer de colo do útero, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu diminuir bastante a incidência. Certo. Antigamente, ele era mais frequente que o próprio câncer de mama. Isso se deve às medidas de saúde preferenciais que seria a detecção precoce. Então hoje o acesso ao exame citopatológico, o exame preventivo do colo do útero é muito mais fácil, né? Então a gente consegue detectar mais precocemente. A Sociedade Brasileira de Ginecologia recomenda o preventivo a partir dos 25 anos. E em casos de pacientes que têm corrimento ou já começaram a vida sexual mais precoce, também elas podem começar a fazer o preventivo. E uma das medidas que diminuiu bastante também o câncer de mama foi a introdução da vacina do HPV como uma prevenção. Então ela começou mais ou menos em 2009, 2008, e a gente conseguiu diminuir bastante os casos de câncer e de verrugas, né, pela essa proteção que a vacina confere. Uhum. Em que casos é indicada essa vacina do HPV? Porque muitas pessoas ainda têm essa dúvida. O que é o HPV? Como é que se trata? Me fala um pouquinho dele. Então, o HPV é o vírus do papiloma humano, tá? Esse vírus, ele é transmitido pela relação sexual, tá? Então, é uma doença sexualmente transmissível.
Estima-se que 8 a 10% da população tem esse HPV. Então, a partir disso, então, qual que é a indicação, né? Então, ele começa a se desenvolver, né? E em pacientes quando o seu estado imunitário, né, a imunidade não está muito boa, ela começa a se proliferar essas lesões, causando câncer de colo ou câncer de vagina na mulher e no homem o câncer de pênis. E a idade que faça as vacinas, então o Ministério da Saúde recomenda que as meninas de 11 a 13 anos realizem 2 doses da vacina e recentemente, isso faz o que, 1 ano a 2 anos, que o Ministério da Saúde inclui os meninos. Então os meninos também de 9 a 13 anos também são contemplados a realizar esse exame, a vacina, desculpa. As pessoas que passaram dessa data não têm pelo Sistema Único de Saúde. Elas podem adquirir essa vacina em locais privados. Ainda a prevenção é o melhor remédio para qualquer doença. As doenças ginecológicas, às vezes, elas começam a aparecer com um simples corrimento. E ali a pessoa vai deixando, e quando vê um problema maior. É necessário vir ao ginecologista uma vez por ano, fazer todos os exames? Essa é uma pergunta bem importante, né? A gente cita que isso faz parte, né, da avaliação feminina, da saúde feminina. Eu acho que é importante porque nessa consulta não é abrangido somente a questão do preventivo, né? A gente faz exames laboratoriais para ver a saúde como um todo. Certo. A gente já aproveita, faz o autoexame das mamas. As pacientes com indicação, a gente faz exames de imagens, né? Então a gente avalia a paciente como um todo. Então a gente vê que o ginecologista é o médico da mulher, né? Então a gente avalia a saúde de uma forma integral. E a questão do aumento do câncer de colo do útero é devido aos hábitos de vida. Então a gente tem uma cultura muito pobre na questão de quê? De não usar preservativo. Então aquela adolescente, ela já começa, desde que ela iniciou a atividade sexual, a adolescente ou adolescente tem esse hábito de não usar, né? Eles usam alguns outros métodos para evitar a gestação e eles esquecem que tem várias doenças sexualmente transmissíveis e isso acaba aumentando bastante a questão de o câncer de colo, HIV, a sífilis também, que é uma doença sexualmente transmissível que está aumentando e muito, devido à questão da prevenção somente da gravidez e esquecer da transmissão das doenças sexuais. Até então a gente fala muito da AIDS no mês de dezembro, porque existe uma campanha a nível nacional. Mas é importante o uso do preservativo sempre. Não importa a idade que a pessoa vai ter contato sexual, é importante usar o preservativo. Então, para prevenir doenças principalmente. Isso mesmo. Então, o preservativo, né, tanto o masculino quanto o feminino, né, não vamos esquecer também que existe o preservativo feminino, camisinha feminina, então ele evita a propagação da maioria das doenças sexualmente transmissíveis. Então, hoje, o recomendado é sempre usar. Até em casais que estão há muito tempo junto, enfim, eu acho que é importante frisar a questão do preservativo junto com outro método, né, de contraceptivo. Então, o preservativo, ele é a nossa arma para evitar essas doenças sexualmente transmissíveis, né, e algumas incuráveis como o HIV, né, que até hoje não tem cura, ele tem tratamento, mas não tem cura, né. Algumas mulheres, principalmente de mais idade, acham que a partir do momento que elas encerram a vida sexual, elas não precisam mais vir no ginecologista. Isso é um erro grave? Isso, é um erro muito assim, prejudicial para essa paciente, porque através da consulta a gente avalia outras coisas, né? Ela pensa assim, doutor, eu sou viúva, não tenho mais intenção de ter relação, mas e essa vagina, como é que está a saúde dela? Daqui a pouco essa vagina começa a tornar mais seca, mais ressecada, né? E isso acaba tendo repercussões como infecções de urina de repetição, né? Onde aquela senhora costuma ter vários incidentes. Outra coisa que acontece são as distopias, que é o quê? É aquela vagina caída, o útero caído, ou a bexiga caída, que atrapalha bastante o cotidiano dessa paciente. E isso poderia ter sido evitado através de exercícios, né, que a gente sempre fala dessa prática de bons hábitos, e a questão de hormônio que a gente pode usar localmente, que poderia ajudar a evitar, né, a gente fala como se fossem as hérnias, né, que são as distopias, que são as quedas.
Isso aí. Doutor, mês de outubro, então, mês que a gente deve falar sobre a saúde da mulher, falar num todo, falar da mama, falar do útero, falar de o corpo da mulher, porque tudo requer cuidado. E a clínica está aqui à disposição de todas as mulheres, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente vai fazer uma recomendação importante, então, nesse mês de conscientização da saúde da mulher, de uma forma integral, que elas, né, realizem seus exames anualmente. Então, fazer o exame do toque, né, junto com o ginecologista ou mastologista da mama, onde também ele vai avaliar a saúde ginecológica e a saúde como um todo, né? Então, muitas vezes o ginecologista trata até questões psicológicas, né, que a paciente tem, e a gente consegue, durante a consulta, ir com aquela confiança, né, da relação e do vínculo que já se estabelece por anos, a gente conseguir atender a paciente como um todo, né, e não só como uma parte, a mama ou a questão ginecológica. A gente consegue estimular hábitos de vida saudáveis, alimentação, exercícios e ter uma vida mais feliz, mais saudável. É verdade. Eu quero agradecer ao senhor por nos receber aqui, também a doutora Marília por abrir as portas do consultório para a gente falar de saúde e alertar as pessoas. Lembrar que é importante prevenir para depois não precisar remediar. Obrigada, doutor. Obrigado a participação e a presença de vocês e o convite de esclarecimento para a população. E a todos vocês, uma boa noite e uma boa saúde. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio.